Pastor Williams Costa Júnior. Que Vamos prazer, pastor. O prazer é meu e uma honra muito grande estar aqui no seu programa. Muito obrigado. Pastor, olha, vou começar perguntando o seguinte. O senhor tem uma história muito longa e muito bonita com a música. O senhor é graduado em piano, composição, é mestre em educação musical. Aos 25 anos, o senhor concluiu o curso de mestrado em História da Música e Composição na Andrews, nos Estados Unidos. Essa é a sua formação e aí essa história com a música é longa, como eu disse. Agora, eu ouvi que quando o senhor era criança, o senhor não queria nem estudar piano. E o senhor queria ser motorista de caminhão. Como assim? Exatamente, né? Porque o motorista de caminhão, para uma criança pequena, aquela pessoa que está assim num pódio, num lugar especial, né? E passavam uns caminhões lá na rua, eu ficava olhando, aquela coisa majestosa, dirigindo assim, soberana, eu digo, eu quero ser aquilo ali. E minha mãe me botava para estudar piano, quer fazer aquelas escalas, aquilo, eu odiava aquilo, era uma coisa horrorosa. Então, por isso que ser motorista de caminhão, para mim, era uma grande meta de vida, né? Agora, as mães que estão acompanhando aqui o programa e sofrem lá com o filho estudando piano, de repente o filho vai ser um grande pianista, grande músico ainda. Eu quero lhe dizer uma coisa. De vez em quando eu falo para minha mulher, ela fica meio espantada assim, a dona Sonete. Eu digo, olha, quando eu me aposentar, eu ainda vou comprar um caminhão. Ah, então o sonho não acabou. Não, o sonho não acabou. E outra coisa, quando eu dirijo em estrada, eu só paro em posto que eu vejo muito caminhão. Eu tenho caminhoneiro, tem comida boa, entendeu? E eu amo pegar estrada. Eu já tive aqui no começo do ADSAT, há Novo Tempo, a gente tinha um caminhão, eu que dirigi o caminhão para lá e para cá, assim que é uma profissão que eu admiro e respeito muitíssimo. É mesmo, pastor? Até hoje. Agora, me conta, quando que estudar piano começou a se tornar um prazer e a música realmente começou a fazer parte da sua vida? Olha, um dia meu pai comprou o LP Hei de Estar na Alvorada. E eu me lembro, eu era um garoto de 9 anos de idade, que eu vi o Luiz Mota fazer Hei de Estar na... Rapaz, aquilo foi um negócio... Eu fiquei assim, eletrizado, sabe? Eu não sabia que música era tão bonita, porque eu só ficava tocando aquelas escalas de piano, eu achava aquilo horroroso. Aí, com os Arautos do Rei, foi que eu descobri como a música é bonita, como é inspiradora. Então, através dessas músicas de quarteto, foi que começou o meu gosto para me dedicar na área de música. E agora, pastor, alguém pode estar ouvindo a gente, pode estar pensando, mas escuta, ele não tinha música tocando pela casa para que ele entendesse o que era música e tudo mais. Não era como hoje, né? A gente não tinha essa facilidade, a gente não tinha essa explosão de música de qualidade, música cristã, para a gente ter em casa. Não tinha. E mesmo, por exemplo, as mídias de música eram bem diferentes das de hoje. Eu me lembro que na casa do meu avô tinha um gramofone. Aquele negócio tinha aquela corneta assim, aí você pegava um disco de 78 rotações e tinha alguns que você rodava na manivela. Aí, quando você botava a agulha em cima... Eu me lembro disso. Uma boa reprodução do som. Eu me lembro disso, que era a memória da minha infância, né? Muito depois, meu pai comprou um aparelho Telefunken imenso, mas era um móvel imenso, que era estéreo, entendeu? Tinha caixa no lado esquerdo, caixa no lado direito, e a gente podia sentir o som se movendo da esquerda para a direita. Porque antes era tudo mono, entende? Aí, nesse aparelho, foi que eu ouvi Arautos do Rei, e daí comecei a ouvir outras coisas e peguei gosto. E o senhor tem essa história muito forte com a música da Igreja Adventista. O seu trabalho na música da Igreja Adventista foi um ponto de transformação, ou eu posso dizer, o grande ponto de avanço para o que a gente tem na música hoje. Mas eu imagino que desbravar esse universo, pastor, não foi nada fácil, né? Não, porque o que aconteceu foi o seguinte... quando eu fui para o ENA, eu comecei a estudar música mais profundamente, comecei as primeiras composições. O ENA que é um grande colégio que a gente tem no Nordeste do Brasil. Agora tem um outro nome, mas antigamente ele era na cidadezinha de Belém de Maria, no interior de Pernambuco, e chamava Educandário Nordestino Adventista. Depois que eu fui no primeiro ano de internato, meus pais se mudaram e a gente tem uma casa lá. Então lá eu trabalhava, lia, pesquisava, era calmo, tranquilo. As minhas primeiras músicas foram lá. Com 16 anos eu ganhei um concurso de música, de hinos.
E a música vencedora foi aquela: o clarim da vitória sou, Cristo vem, alegre eu estou. Bom, aí depois disso vieram pedidos e outras músicas, outros hinos, e a gente produziu várias coisas. Acontece que depois dessa explosão de música, de composições, eu comecei a perceber algumas lacunas, algumas necessidades. E para suprir essas necessidades, que a gente começou a gravar, tentar providenciar playbacks, partituras, para atender o pedido das pessoas que naquela época praticamente não tinha nada, era muito pouco o que tinha, entende? E o senhor viajou pelo Brasil inteiro, inclusive justamente porque a gente não tinha muitos materiais, então a demanda para um coral era muito maior do que hoje, né? Então, naquela época aí a gente dava treino. Eu era convidado, porque era o compositor que fazia música para congresso de jovens, naquela época era MV. Tinha esse nome. Missionário voluntário. Então eu ia nos congressos, quando eu terminava de reger os hinos, dirigir os cânticos congregacionais, as pessoas encostavam e diziam assim: você não tem uma música? Ou então era moeda de troca. Olha, eu tenho essa música aqui que eu fiz no mimeógrafo. Eu te dou, mas você não tem uma outra para me dar e tal. Ficava aquele negócio assim, né? Eu olhava e digo, gente, mas não precisava ser desse jeito. E a partir daí que a gente começou a trabalhar mais intensamente. E grandes músicos, grandes compositores, grandes maestros que a gente tem na Igreja Adventista foram seus alunos. Foram. Então isso foi uma outra fase. Depois da minha época de IASP, o jovem, composições, congressos e tal, eu fui chamado para o IAE, que atualmente é o UNASP Campus São Paulo. E lá eu dirigi o coral e a gente começou a orquestra, a banda, uma série de atividades que até hoje permanece, mas eu era o diretor da ACARTE, Academia Adventista de Arte. Que existe até hoje. Exato. E também era professor de teoria, de orquestração, de harmonia. E eu tenho o privilégio e a honra de ter tido como alunos músicos como Lineu Soares, Flávio Santos, Jader Santos e uma série de outros músicos, Wanderson Paiva. É duro quando você começa a dizer nome, porque eu tenho perigo de esquecer e eu estou ficando velho, eu esqueço. Mas por falar, estou ficando velho, o senhor era muito novo quando dava essas aulas, né? Porque Jader Santos, Lineu Soares, o senhor devia ser muito novo dando essas aulas. Então, quando eu me formei no mestrado, eu tinha 25 anos. Isso. Aí eu voltei para o lugar onde eu estava, que era o IASP. 6 meses depois eu fui chamado para o IAE e aí fiquei 10 anos. Então essa fase na qual eu trabalhei em colaboração com os alunos e a gente desenvolvia projetos juntos, foi dos 26 aos 35. Foram meus 10 anos de IAE. E a grande meta era assim: a gente começou o tal do grande coro no final da semana de oração. Esse era um assunto que eu queria muito conversar, porque essa história de grande coro é uma coisa que se popularizou e, inclusive, no mundo todo se faz o grande coro. Mas a primeira ideia de grande coro foi sua. Foi. Então, a gente, para valorizar e prestigiar os corais de criança, adolescente, adulto, orquestra, banda e tal, a gente fez um arranjo que juntava todo mundo. E isso era para o final da semana de oração, para aquela coisa especial. E esse arranjo que juntou todo mundo, que Jesus breve virá, foi o que a gente usou na conferência geral. Naquele coro de mais de 2.000 vozes e orquestra e tudo mais. A sua emoção ali, eu estava assistindo de cima ali do estúdio da ANN na nossa última conferência geral e você regendo ali aquele grande coro e a sua emoção era nítida, era clara ali. E eu fiquei pensando, será que a emoção é simplesmente de ver todas essas vozes ou a emoção é realmente do resgate histórico Exato. E de tudo que ele viveu? Eu acho que ali é impossível descrever o que aconteceu. Mas, na verdade, para mim foi aquela sementinha que foi plantada de forma tão humilde no começo, com a ideia de grande coro e orquestra, ela germinou, frutificou no Brasil, frutificou na América do Sul e agora estava ganhando o mundo. Com aquele grande coro, aquela orquestra testemunhando de que Jesus em breve voltará. Então, essa ideia do grande coro, que o primeiro quem fez o arranjo e regeu fui eu, nas semanas de oração seguinte eu chegava para os alunos e dizia assim, o próximo grande coro é você, pode começar a escrever o arranjo. Aí no começo eles ficavam meio assim apavorados e tal, mas foi pegando prática, fazendo,
E esse treino, essa oportunidade, foi uma grande motivação. Aí depois eles começaram a fazer arranjos para os corais deles, para grupos instrumentais. E hoje eles são os músicos extraordinários que eles são, né? Pastor, depois desse momento, o senhor foi chamado para trabalhar no programa Está Escrito, ainda como músico, né? É. Não, a história do Está Escrito é o seguinte, eu fui chamado, mas eu também quis ir, entende? E por que eu quis ir? Porque eu vi no Está Escrito uma janela para a gente divulgar música. Fazia vários anos que a gente grava, e ficava nos LPs, nos cassetes, e estava começando o negócio de CD. Aí eu vi aquele negócio da televisão e digo, opa, aí é uma janela para a gente divulgar. Então, eu fui atraído para o Está Escrito por causa da música. Agora, depois que o programa saiu, que começavam a vir as cartas, as decisões, os pedidos de oração e os batismos, aí aos poucos o Espírito Santo foi me convertendo para a comunicação. Então o que me atraiu para a comunicação não foi formação acadêmica, não foi questões técnicas, questões estratégicas. O que me atraiu para a comunicação foi a visão de usar a comunicação para a missão. E com isso que começou o ADSAT, que é o antecedente da Novo Tempo. Que é isso que a gente vê hoje. Exatamente, foi a partir disso. Na época eu ficava assim, Senhor, Senhor, Senhor. Mas hoje olhando para trás, um privilégio. Né? Quando você vê tudo isso aqui, você diz, puxa, Senhor, obrigado pela oportunidade de ter sido parte disso. Né? Vamos falar agora sobre 2 outros universos que o senhor tem trabalhado na área de comunicação. Outra coisa que também ali na administração da comunicação mundial da igreja, o senhor vem trabalhado, são as redes sociais. Certo. É uma outra grande mídia e uma coisa que tem surgido, e o senhor tem um foco muito forte aí de trabalho também, né? Sem dúvida. Logo que eu cheguei na Conferência Geral, eu não era o diretor do departamento, era um diretor associado, e o diretor do departamento disse assim, olha, tem essa conferência GAIN aqui, você cuida dele. Eu cheguei em maio, a próxima conferência era 30 dias depois em Londres. O meu antecessor já tinha feito várias coisas, mas quando eu cheguei, sabe assim quando você cai de paraquedas num negócio assim? Era em inglês, com gente da Inglaterra, com técnicos do mundo todo, eu digo, Senhor, tem misericórdia. Mas eu trabalhei 18, 20 horas por dia e nós fomos... E para a glória de Deus, nós conseguimos fazer esse primeiro GAIN. Eu fui o primeiro a estar envolvido. Já tinha tido 3 edições antes. Nesse GAIN, eu percebi a necessidade da ênfase não ser só técnica. Porque o GAIN, quando começou, era uma reunião de técnicos, pessoas de TI. Eu disse assim, mas o que adianta esse povo de técnica ficar discutindo se você não tem conteúdo? Quem é que tem conteúdo? É o povo de comunicação. E daí, pouco a pouco, a gente tem tentado incorporar esse casamento entre comunicadores, geradores de conteúdo e técnicos. Porque numa mesma reunião, alguém vem com um sonho e o técnico diz assim, isso vai dar ou isso não vai dar. Entendeu? E desse diálogo, dessa convergência, é que tem surgido tanta coisa nova na Igreja Mundial. E eu não tenho dúvida de que essa é a ferramenta de hoje para a gente alcançar o mundo todo. Agora, uma outra coisa que o senhor tem apoiado muito, pastor, são as produções cinematográficas. Então a gente teve o filme A Criação, que já foi lançado, e a gente viu todo o apoio e uma belíssima obra de arte. Agora tem o filme Opostos. O senhor acha que essa é uma outra forma em que o evangelho pode ser pregado? Veja bem, existe um impacto especial quando você assiste uma mídia visual numa tela grande com um som de qualidade, de preferência 5.1. Existe um impacto diferenciado, porque a maximização da imagem e a expansão do som, ele empodera as emoções, entendeu? E através disso, a mensagem, os conteúdos, eles entram de maneira mais profunda nas pessoas. Aí você vai dizer assim, bom, você está usando um monte de palavra bonita para falar de cinema. Eu não estou falando de cinema, eu estou falando do que eu estou falando mesmo. Tela grande e som 5.1. Não estou encorajando ninguém a ir para o cinema,
mais a gente, como igreja, está fazendo campanha de ter telas grandes e som 5.1 que a gente carrega para nossas igrejas e para os auditórios. E só para você saber, isso já está sendo incorporado como uma ação missionária. Em março, eu fui numa convenção na China e a gente está amadurecendo uma turnê cultural com o filme A Criação em chinês, 5.1 Surround, em vários locais da China. A gente não pode fazer evangelismo na China, mas a gente pode levar uma mensagem bonita de que Deus é o Criador e é por isso que a gente tem uma natureza tão maravilhosa. Isso vai ser associado também com produções cinematográficas chinesas. Então eles primeiro vão ver os locais deles, as vidas deles, os conteúdos deles e em seguida vem essa produção internacional. Então é um recurso a mais que a gente está tentando explorar para a missão. Planos existem para fazer Creation Tour no Japão, na Índia e em outros lugares que seja possível. Não digo que é o único recurso, é uma a mais somando na propagação do Evangelho. Muito bom. Pastor, quando o senhor assumiu a direção de comunicação, eu não me lembro agora se foi quando o senhor assumiu na América do Sul ou se quando o senhor assumiu a do mundo, mas o senhor disse uma frase, eu ouvi pelo rádio o senhor dizendo isso. O senhor falou, olha, não importa que o comunicador ele tenha técnica, isso é importante, mas não basta que ele saiba escrever, que ele saiba gravar, que ele saiba editar. O que importa é que ele tenha a unção para fazer o trabalho dele como comunicador. Eu fiquei muito impactado com isso, nunca tinha pensado. A gente pensa que o comunicador precisa saber editar, precisa saber decupar, precisa saber gravar. O senhor continua acreditando muito nisso? Totalmente. Essa frase eu disse numa entrevista em 2005, quando eu fui eleito diretor do Departamento de Comunicação da Divisão Sul-Americana. E eu tenho isso no meu coração até hoje. Porque quando você comunica, você não comunica só o conteúdo, você comunica o que você tem dentro da sua alma. Você comunica você. E eu tenho muita preocupação de que os comunicadores, eles sejam alimentados. Porque se eles não têm raiz, se eles não têm conexão e intimidade com Jesus, estão comunicando o quê, rapaz? Sabe? O mundo está cheio de uma comunicação vazia, superficial, egocêntrica, vaidosa, pretensiosa. O servo de Deus comunicador, ele tem que ser humilde, ele tem que clamar pelo poder do Espírito, ele tem que produzir os seus conteúdos com oração, ele tem que pedir orientação de Deus em cada passo, ao fazer entrevista, ao arrumar a câmera, ao puxar cabo, ao fazer tudo, porque se tem unção, a gente está abrindo para o Espírito a possibilidade da chuva serôdia. E sem a chuva serôdia, a obra não termina. Então, o trabalho do comunicador não é um serviço profissional, é uma missão profética. E eu não tenho dúvida de que quando todos os comunicadores que a igreja tem no mundo forem ungidos e abençoados pelo poder do Espírito, rapidamente essa mensagem vai, não porque eles são bons, mas porque o Espírito tomou a vida deles totalmente. Muito obrigado, pastor, por esse tempo aqui. E mais ainda, como comunicador aqui dessa igreja, eu queria agradecer o suporte que o senhor dá. Um diretor mundial que consegue se envolver de uma forma tão pessoal regionalmente. Imagina. Muito obrigado pelo seu suporte, muito obrigado porque realmente o senhor é o grande pastor que nós comunicadores temos e a gente sempre pode contar. É um prazer. Você sabe que lidando comigo diretamente, especialmente naquelas notícias internacionais que vão para a revista Novo Tempo, o coração da gente é que a informação, que a notícia chegue para as pessoas, para que ouvindo as histórias eles digam, puxa, que bênção a igreja, a mensagem, expandindo, caminhando, Jesus está voltando, vamos viver juntos com Ele eternamente. Muito obrigado, pastor. Um prazer.